prudente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo, ele defendia o seu ministério porque algumas pessoas viam em Paulo que ele era um homem carnal, achavam que ele era um homem carnal. Mas ele traz um ensinamento dizendo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ainda que nós estejamos nesse mundo, nós não podemos guerrear segundo a vontade da carne. Ele diz: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se eu usar os argumentos humanos, se eu usar os pensamentos humanos, eu não vou ter vitória, porque as guerras, elas são espirituais. E ele está dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O inimigo, ele vai armando fortalezas e ele vai tentando ganhar territórios nessa luta que nós vamos enfrentando. E ele diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Algo que nós precisamos é destruir os argumentos do inimigo. O inimigo, ele vem com argumentos, ele vem tentando trazer os seus argumentos, e nós temos que destruir todos os seus argumentos, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Todo o nosso pensamento deve estar na obediência de Cristo. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com que lutamos não devem ser humanas, ao contrário, elas devem ser poderosas em Deus. Então Paulo está trazendo o ensinamento que as guerras, ainda que pareçam naturais, elas são espirituais. O inimigo, ele vai articulando fortalezas, ele vai trazendo argumentos, e nós temos que levar o nosso entendimento, o nosso pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. Como é que nós levamos a derrota ao inimigo? Quando nós não vamos pelo nosso pensamento, nós entregamos o nosso pensamento à obediência da palavra de Deus. O que diz a palavra? O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer para a família? O que o Senhor quer para a igreja? Então nós temos que ir buscando esse ensinamento. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 20, no versículo de número 18, diz assim: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Cada pensamento se confirma com conselhos, e com bons conselhos se faz a guerra. Cada pensamento, ele se confirma com conselhos. Toda vez que você pensa, você vai querer uma confirmação daquilo que você está pensando. Será que é correto o que eu estou pensando? Será que é certo isso que eu estou pensando? E nós vamos buscar conselhos. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Sem os bons conselhos,
nós já somos derrotados. Nós já estamos na derrota. O primeiro discernimento que o cristão deve ter em nossos dias é que o ataque do inimigo procura o nosso ponto fraco. O que o inimigo está procurando? O nosso ponto fraco. Onde ele pode trabalhar contra nós? Onde ele se levanta? Contra a família, contra a nossa fé. E onde nós vamos buscar conselhos para vencer essa guerra? A família está sendo atacada, a nossa fé está sendo atacada, e como nós vamos vencer essa guerra? Uma guerra que não é travada no natural, e sim no espiritual. Se nós não nos apercebemos, o levante da guerra, ele não é no natural. Apesar de sentirmos os resultados no natural, mas a guerra ela é espiritual. E uma guerra que não é travada no natural e sim no espiritual, os conselhos estão na palavra de Deus, que usa sempre como pano de fundo uma história. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos sempre encontrar uma história de um povo natural, o povo de Israel, um povo que precisava de vitórias no natural, mas se buscava no espiritual. Todas as vitórias de Israel que aconteciam no natural era resultado da busca espiritual. Então, sempre que nós precisamos vencer uma guerra, vencer uma batalha, nós temos que buscar o conselho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O povo que nós vamos olhar, o povo de Israel é um povo que era atacado, vinham contra eles, se levantavam povos e nações contra eles, e eles um povo pequeno, um povo sem armamentos, um povo sem exércitos, e eles teriam que vencer todo o ataque do inimigo. Um povo que nas suas fraquezas buscava força em Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: olha, a nossa guerra não é no natural, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Sempre que entrarmos nessa guerra, pela carne, pela força humana, nós somos derrotados. Porque o inimigo, ele está agindo no espiritual. Nós não nos apercebemos como ele é preparado, como ele está preparado para uma guerra contra a família e contra a fé. Muitas vezes nós dormimos, por isso que a Bíblia diz: acorda, tu que dormes. Estava ouvindo a canção e a irmã cantava: um terremoto vai acontecer, algo vai acontecer. E a pergunta que nós temos que nos fazer hoje: já não está acontecendo? Será que nós vamos esperar mais o quê para entender o mundo espiritual? Será que precisa acontecer mais o quê para que nós possamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias na terra? Nós estamos vivendo os momentos que o Senhor vem buscar a sua igreja. E como seremos apanhados? Será que sem azeite, desapercebidos, longe da palavra, longe dos ensinamentos? O inimigo, ele está cada dia mais afoito, porque ele sabe que o seu tempo é pouco. A palavra do Senhor diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. A intenção do inimigo é realmente enganar, nos fazer dormir, nos fazer desaperceber do que está acontecendo. A igreja está ainda esperando um grande mover, mas as palavras proféticas estão se cumprindo, a palavra vem se cumprindo, e a igreja não está se apercebendo, a igreja não está entendendo tudo que está se levantando. Abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Quando falamos de um povo natural, nós vamos estudar a história de um povo natural, como eles eram atacados, mas como Deus dava o livramento no espiritual. Hoje nós estamos tentando vencer muitas coisas no natural,
Mas temos que nos voltar para o espiritual, porque no espiritual é que as nossas armas são poderosas. Ah, mas nós não conseguimos, não vamos vencer. Sim, no natural nós não vamos vencer. Temos que buscar o espiritual. Abra a tua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no largar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor aparece a um jovem, a um senhor, que está ali malhando trigo no largar, um lugar improvisado, amedrontado, porque todo ano os midianitas desciam das montanhas no momento de colher o resultado, no momento da colheita, e roubavam a colheita, iam embora, e no ano seguinte voltavam de novo, e todo ano Israel era humilhado, era roubado, e Gideão está ali agora triste, amargurado, desesperado, tentando salvar alguma coisa para comer, protegendo a sua colheita, não permitindo o inimigo roubar. Mas o Senhor se apresenta para ele e diz a ele: varão valoroso. Sabe, nós não sabemos quem nós somos no mundo espiritual. E esse é o grande problema, porque nós não sabemos quem nós somos no mundo espiritual. Então, Gideão também não sabia quem ele era. Ele estava ali simplesmente guardando para não ser roubado. Gideão buscava o agir de Deus. O maior problema que enfrentamos não é o ataque do inimigo. O maior problema que nós estamos enfrentando não é o ataque do inimigo. Jesus já nos preveniu: o inimigo vem roubar, matar e destruir. Ele sempre vem para isso. Qual é o maior problema então, se nós sabemos que o inimigo vem fazer isso? O maior problema que nós enfrentamos não é o ataque do inimigo, mas a ausência da presença de Deus. Quando não sabemos como lutar ou como guerrear. Na guerra, a conquista é por território. E queremos tirar invasores espirituais sem a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós entramos numa guerra espiritual, mas queremos ir na nossa força. Como eu vou fazer? Como eu vou agir? A guerra é espiritual. Como nós vamos resistir inimigos espirituais querendo agir na carne ou na nossa força? Então, o maior problema que nós enfrentamos não é o inimigo, mas a ausência do Espírito Santo de Deus. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus, temos que buscar a sua presença. A palavra diz para Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu não te enviei? Eu não estou com você? Eu não estou ao seu lado? Eu estou contigo todos os dias? Era isso que veio a palavra a Gideão. Gideão estava escondido, tentando separar um pouco de alimentação, mas vem um anjo a ele e diz: olha, você vai vencer. Ouça, obedeça aquilo que eu vou te direcionar. Aquilo que eu vou te dizer, você vai fazer.
versículo 15, e diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Como era a formação familiar? Diferente das nossas? Não. Como era a formação da casa de Gideão? Diferente das nossas? Não. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para vencer essas guerras? Duas coisas devem acontecer quando faço uma análise da minha limitação e fraqueza. Quando eu faço uma análise das minhas limitações e fraqueza, duas coisas acontecem. E geralmente, quando tem um grande problema, nós fazemos uma análise das nossas limitações. Senhor, como eu vou vencer isso? Como eu posso vencer isso? Como eu vou vencer essas coisas? Eu sou pequeno. Senhor, eu não tenho essa unção. O que a grande maioria faz é se entregar a um sentimento de inferioridade, autocomiseração. Quantas pessoas estão chorando, dizendo que são fracas, que não sabem como fazer, não sabem como vencer. Mas o que diz a palavra em Provérbios? A guerra é feita com bons conselhos. E onde encontramos os bons conselhos? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós podemos buscar saída. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. É com o Espírito Santo de Deus que nós nos aconselhamos. Como eu vou vencer essa situação? Eu posso tomar uma decisão ao fazer uma análise. Eu posso achar muito bom: eu sou fraco, eu não sei falar com Deus, eu não sei orar, eu não sei como vencer isso. Ai, Senhor, tenha misericórdia de mim. Autocomiseração é um dos resultados, quando eu faço uma análise da minha vida. O outro é, ou reconhecer a sua dependência da soberania de Deus. Confiar em Deus, dar um salto para a vitória. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer esse problema? Posso, Deus me fortalece. Eu posso vencer o meu eu? Posso. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Mas essa situação é mais forte do que eu, e vou aceitar. E vou abaixar cada dia mais. Vou me intimidar cada dia mais. Quando eu faço uma análise da minha capacidade, eu tenho a infeliz decisão de inferioridade e de autocomiseração. Eu não posso, eu não consigo. Mas quando nós temos um bom conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus, nós já entramos na guerra mais do que vencedores. As pessoas têm pena de si mesmo, ou começam a reconhecer a dependência da soberania de Deus, dar um salto para a vitória. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quantas vezes esperamos Deus fazer algum grande mover? Nós estamos nos dias que Deus está mostrando tudo que os últimos dias, a sua palavra sendo completa, as palavras cumprindo as profecias, mas o povo da igreja está dizendo: Senhor, o Senhor está movendo lá nos Estados Unidos, move aqui também. Nós estamos procurando um mover, um movimento. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que nunca nos deixou. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós não estamos vendo o mover de Deus, é porque Deus está ausente na nossa vida. Deus está longe da nossa vida.
E nós temos que voltar para Deus. E como é que se volta para Deus? É com dança? É com cânticos? Não, é com arrependimento. É com arrependimento. Quando Deus começa a trabalhar o coração de Gideão, o povo estava sofrendo por quê? Capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles estavam pagando uma consequência de estar longe de Deus. Quando nós reclamamos do nosso país, da nossa situação, do problema da igreja, nós temos que olhar e perguntar: Deus, onde estamos errando? Onde erramos? Mas nós queremos o quê? Dança, pulos, pegar avião e ir para os Estados Unidos. Se Deus está fazendo um movimento lá, o mesmo Deus faz aqui. Se alguém clamou e se arrependeu lá, Deus começa um grande agir. Deus não está lá, Deus não está ali, Deus está aqui dentro de nós. E Ele quer agir, Ele quer mudar a situação. Ele começa a trabalhar o coração de Gideão, porque Gideão se achava o pior, não se achava capaz. Sou menor, olha, eu não sei como vai fazer isso. Muitas vezes não permitimos Deus agir em nosso favor. Deus começa uma nação, como Deus começa uma nação? Com uma semente, com um homem. Deus, Ele começa a trabalhar por uma vida. Nós queremos uma multidão para achar que Deus está trabalhando. Deus começa a trabalhar no individual, com cada um de nós. Deus usa uma semente, e Deus então vai falar com Gideão. Deus vai dar ordens para que ali as coisas comecem a mudar, para que a vitória possa chegar àquela terra. Então o Senhor vai dizendo a ele como deveria agir, e vai falando as palavras. Versículo 19 diz assim: entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha e carne, pôs no cesto, e o caldo pôs na panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os pães ázimos, e põe-na sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os pães ázimos, então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão, ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Paz seja contigo. Não é porque você viu o anjo do Senhor, o Senhor estava dizendo, não é porque você viu o anjo que você vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e clamou-lhe o Senhor, é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra de Abizerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar, forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Derruba os altares. O que precisamos fazer? Derrubar os altares, derrubar a idolatria. O que nos impede? O país está num caos, não há um lugar onde não foi afetado por chuvas, mas nós estamos distante. Ah, vai acontecer alguma coisa. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O Senhor já está mostrando. Mas o que nós estamos fazendo?
o país voltando para a idolatria, buscando idolatria. Cada dia mais se busca idolatria. Cada dia mais se nega o nome de Deus. Cada dia mais se nega a presença de Deus. Cada dia mais estamos cansados para não adorar o Senhor, não buscar o Senhor. Temos tempo para todas as coisas, menos para a oração e para buscar o Senhor. A ordem que vem é: derruba o altar de Baal. Derruba o altar, que é de teu pai. Fez guerra contra o inimigo, com paz na família. O que ele levantou? Um altar do Senhor chamado paz. Com paz na família, levantou o altar com intercessão para paz familiar e guerra contra o inferno. Nós temos que levantar um altar para o Senhor. As guerras familiares são obra e atuação do inimigo. Nós temos que derrubar os altares de Baal, a feitiçaria, as intrigas, as contendas, e voltar um altar de paz para o Senhor. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Ele foi e fez aquilo que Deus tinha ordenado. Primeira coisa que precisamos mudar nesse país é a idolatria. Achar que Deus se busca na idolatria. Achar que os nossos pecados serão perdoados na idolatria. Achar que se fizermos algum movimento, nós seremos perdoados. É interessante que nós temos 4, 5 dias de culto a demônios, mas achamos que ir a uma igreja e colocar cinza na nossa cabeça, nós seremos perdoados todos esses dias. Há uma multidão buscando cinzas hoje, porque acha que com um toque de cinzas, todo o mal que foi feito nesses dias é perdoado. Nós estamos em um país de idolatria. Por que estamos passando por isso? Ou nós começamos a buscar a Deus, e começamos a clamar a Deus, para que Deus faça algo nesse país, ou a idolatria desse país vai nos dominar. A igreja cada vez mais enfraquecida, a igreja mais cada vez intimidada. Homens e mulheres de oração, não esperem o mover, comece a se mover, comece a se colocar diante de Deus e buscar a presença de Deus, porque nós temos que mudar essa nação. E como se muda a nação? Mudando a nossa casa, mudando a nossa vida. As guerras são espirituais. Buscou direcionamento, não foi na sua própria força, consagrou os negócios da família, abriu mão da soberba e da presunção. O que Gideão fez? Ele consagrou o boi do seu pai, os altares ele derrubou, pegou o boi que era de trabalho do seu pai e consagrou a Deus. Nós temos que entrar em um tempo de consagração. Consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, consagrar os nossos negócios. Buscar em Deus uma saída. Gideão primeiro levantou altar, se tornou intercessor, ele se tornou um modelo para todo Israel que estava amedrontado, intimidado. Ele que, quando olhou para si mesmo, ele disse: eu sou o menor, eu sou mais fraco.
E o inimigo gosta que você pense isso. O inimigo, ele quer que nós venhamos pensar isso. Mas a palavra do Senhor diz: um de vós é mais do que 1000. Eles são muitos, mas um de nós é mais do que eles. Então é necessário buscar a presença de Deus, derrubar a idolatria. Sabe, a igreja não vai crescer com idolatria, a igreja não vai crescer com moveres, a igreja vai crescer com arrependimento diante do Senhor. Buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. E muitas vezes nós até criticamos os nossos irmãos de Roma, mas pelo menos eles estão buscando, ainda que na idolatria, buscando a Deus. Mas a igreja está acomodada, dormindo, sossegada. Quando der, eu vou louvar a Deus. Quando eu tiver um problema, eu vou buscar a Deus. E por isso somos roubados, por isso o inimigo está nos roubando, por isso o inimigo todo ano ele desce e rouba a nossa colheita. Estamos cada dia mais acuados. Estamos malhando trigo no lugar que deveria se pisar a uva. Estamos malhando o trigo no lugar onde deveríamos preparar a nossa alegria. Onde deveríamos preparar a alegria, estamos buscando pão. É um tempo de buscarmos em Deus. É um tempo de confiarmos em Deus. Ouvir os conselhos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz: olha, a nossa guerra, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu acho muito interessante o apóstolo Paulo quando ele fala sobre isso, porque quem perseguia Paulo? Era Roma? Não. Eram os próprios irmãos. Enquanto a igreja não se unir, a igreja não se levantar, eu sou desse ministério, eu sou daquele, esse pastor é isso, aquele pastor é aquilo, nós vamos padecer. Paulo, ele dizia: olha, vamos nos unir, vamos buscar. Nós não podemos andar na carne, nós temos que buscar as armas espirituais, e destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Põe a mão na tua mente. Determina que todo entendimento, todo pensamento, tudo aquilo que você foi ministrado e te levou a erros, te levou a consequências erradas, conselhos errados, que tudo isso possa ser levado cativo à cruz do Calvário. Senhor, nós queremos ter o teu pensamento. Senhor, eu preciso ter a mente de Cristo. Senhor, eu abro mão dos meus pensamentos, para que a tua mente seja estabelecida em mim. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre uma metanoia, uma mudança de mente. Senhor, realiza essa mudança de mente, Pai. Senhor, muda esta nação, mas começa em mim esta obra. Senhor, tira a idolatria do meu coração. Tira, Senhor, os pensamentos que eu venho carregando há anos, que eu acho que deve ser. Senhor, ministra a tua palavra, como o Senhor direcionou Gideão. Senhor, me direciona. Senhor, eu tenho uma batalha familiar, eu preciso vencer essa batalha familiar. Senhor, a idolatria na minha família, a idolatria na minha casa. Senhor, quantas vezes a nossa casa tem altar de idolatria. Senhor, comece a derrubar a idolatria que muitas vezes está em nosso coração. Comece a pôr por terra todo este mal. Que o Senhor reine em minha vida. Senhor, faça uma grande obra, começando pela minha vida, começando na minha mente. Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém?